Eu não acredito que seja tudo isso de páginas, mas é o que parece. E nós vamos chegar a calcular boa parte desses cálculos. Muitos são repetitivos, todos eles são lei de Ohms, algumas coisas são novidades que eu vou estar explicando para vocês agora, que é o método de cálculos das cavidades ulnais e método de Lumens, tá? Vocês chegaram a ouvir falar desse método de cálculo? Não. Não, né? Perfeito. Então, vamos lá. No galpão de vocês, cadê o livro? No galpão de vocês, que é um galpão, vou levar em consideração um galpão de vidro, ele tem um espaço bem longo. E a gente precisa calcular para ele adquirir uma luminosidade adequada pelo trabalhador. E aqui ele vem calculando isso. Tá? Então, onde que inicia? Onde que nós vamos iniciar? Nós vamos iniciar pelo início, né? O início aqui do projeto, ó, vamos pegar o início do projeto. Ele vem falando sobre o critério, o que ele leva em consideração, os cabos e tudo mais. Aqui, ó, se vocês analisarem, ele está levando em consideração o alimentador 3.8. Esse alimentador 3.8 é o cálculo da última disciplina de vocês, que é o cálculo do projeto elétrico de uma subestação e porteamento. Por exemplo, como eletrotécnico, vocês podem fazer um porteamento interno dentro de um condomínio ou de uma habitação, um loteamento urbano. Vocês têm propriedade para isso, que é 900 kVA, é muita carga. E um dos métodos de cálculo de projetos de subestações é utilizando esses dados que a gente vai calcular agora. Aqui ele dá uns dados de reatância, esses aqui são dados do outro módulo, e o que a gente precisa entender é isso aqui, ó, divisão de carga de blocos. E aqui ele cita aqui as seções 1.4.1, seção 1.4.2, que são as seções do livro. Que aqui o livro ele é dividido por seções né? A6, A1, que são o apêndice. Ele tem muita referência. Dá muito trabalho de fazer um projeto real. Quando a gente calcula um projeto real, a gente precisa ter uma certa experiência, ou pelo menos ser feito um. E o primeiro projeto que vocês vão trabalhar é esse aqui. Então, aqui, ó, o início do projeto depois de entregar os dados, a divisão do bloco. Se vocês pesquisarem aqui, seção 4.1.2, ele vem explicando como que ele calcula isso. Tá? Vamos nessa seção. A gente chega só nessa página. Nessa seção, vai ficar no capítulo 2. Logo em seguida, essa seção aqui foi a que eu pedi para vocês fazerem. Vocês vão pegar o galpão e colocar as cargas. Quando vocês colocarem os objetos, furadeira, a cortadora de vidro e todos aqueles objetos, nós vamos distribuir os blocos. Como que a gente distribui esses blocos? A gente coloca o que a gente chama de CCM, localização de squad de distribuição. É isso aqui, ó. Distribuição derivante de quadro de controle de comando, CCM. Esse CCM, eles vão ficar ligados a um quadro de disjuntor, é como se fosse um quadro de disjuntores. CCM na usina são quadros, gavetas, que alimentam as contatoras. E os motores, tudo que a gente viu na disciplina de instalações elétricas industriais se refere a CCM. Um exemplo, por exemplo, lá na usina você tem uma bomba que alimenta o sistema hidráulico de uma parte de um gerador, que tem infinitos motores lá. E aí você tem um CCM, que é um quadro gigante que alimenta vários quadros. E aí você puxa uma gaveta e aquela gaveta tem uma contatora, relé térmico e todos esses outros objetos. Nesse caso aqui, ó, essa CCM que ele está levando em consideração seria um quadro de disjuntores para essas máquinas. Porque o operador, senhores, ele é o cara da máquina, né? Por exemplo, o cara que vai operar o batedor, que vai operar a cortadeira, ele é o cara da máquina lá, ele opera, ele sabe se tem algum ruído, ele é o cara que vai dizer se a máquina está boa ou não. E se um processo de produção, um cara que opera na batedora e na cortadeira, ele também pode ligar e desligar. Então, essa localização da CCM tem que ser o mais próximo possível. Então, toda vez que quando a gente for fazer um cálculo nessa disciplina, ou, né, baseando nesse livro aqui,
vamos remeter ao que tem no livro nas páginas seguintes. Por exemplo, aqui ele não dá um exemplo de um CCM, uma tabela de CCM. Como que vocês vão fazer esse CCM lá? Eu vou pegar aqui o projeto de vocês. Então, senhores, como que vai ser feito esse cálculo de demanda? Esse cálculo de demanda, ele não vai... se alguém fez, tudo bem. Mas para quem não conseguiu fazer porque estava com dúvida, não sabia por onde iniciar, não sabia em que página ir, aonde ir, eu vou explicar o que vocês vão fazer agora. Eu vou abrir aqui para vocês a parte da disciplina, projetos industriais. Tá aqui. Eu passei para vocês foi a indústria de... Eu passei só uma para vocês. Foi a indústria de madeira ou de vidro? Foi de vidro, né? Alguém poderia me confirmar, por gentileza? Vidro. De vidro, né? Perfeito. Eu coloquei esses livros nos materiais, Mamed, livro da disciplina e instruções. Vocês chegaram a baixar esse livro do Mamed? Sim? Sim, Não? professor. Sim. Beleza. Ele é... Eu não vou elogiar muito o livro, senão vai ficar algo chato, mas ele é auto-instrutivo, gente. Quando a gente fala de projetos, vocês já tiveram uma base de projetos, tiveram uma dor de cabeça com o Ademir, né? Eu não quero ter o mesmo problema com vocês, jamais. Eu vou tentar fazer o possível para atender a demanda de vocês. Mas como é que funcionam projetos? Vocês vão ter que, basicamente, ver um exemplo de um projeto. Que exemplo é esse? É o livro. É que esse livro aqui. Aqui tem um exemplo passo a passo de como que foi feito o projeto. Passo a passo. E aí, nas aulas, eu vou abrir a aula para tirar dúvidas e mostrar algumas equações que são mais complicadas. Que, por exemplo, uma das equações que eu acho necessidade de explicar é o cálculo de iluminação, utilizando o método de Lumens, que é esse método aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, por onde iniciar? Professor, foi madeira. Oi? Eu estou olhando aqui, lista de equipamentos, projeto indústria beneficiadora de madeira. De madeira, né? Uhum. Perfeito. Então, deixa eu abrir aqui a de madeira. O pessoal me perturbando aqui, acho que querendo me dar dinheiro. Mas não está na hora, não. Então, tá aqui, essa é a de madeira. Cadê madeira? Essa aqui é de madeira. E nós temos aqui um galpão, recepção, escritório, banheiro, armazenagem e a área industrial. Então, aqui, o que nós vamos fazer aqui nesse galpão? Nós vamos colocar esses materiais, lixadeira, furadeira, plana, serra circular, serra de fita bancada e compressor de ar. Existem alguns componentes que não estão listados aqui numa madeireira, mas esses são os mais importantes. Então, se vocês quiserem pesquisar o que tem numa madeireira, essa madeireira é uma madeira que trabalha com madeira bruta. Ela chega a madeira bruta lá, cortada da árvore, e trabalha com tábua, prepara ela para trabalhar com vários tipos de madeira. Eu não conheço muito. Então, se vocês quiserem colocar algum outro equipamento que não esteja listado aqui, pode ficar à vontade. Tá? Porque tem dois tipos de produção de madeira, a madeira bruta e a preparação final. Porque quem corta madeira bruta, ele corta em vários pedaços, toras grandes. E aí essas toras grandes, ele vai uma segunda madeireira que vai trabalhar com tábua, vai trabalhar com aquelas faveiras, vai trabalhar com armação de telhado. E aí, essa que foi projetada aqui, foi projetada para madeira bruta. Beleza? Tá aqui. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar o projeto, acabou de fechar, e
inserir esses equipamentos lá. Depois que vocês inserirem esses equipamentos, como que vocês vão inserir esse equipamento lá? Vocês pode desenhar um quadradinho e imaginar um processo de produção, a madeira chegando. Se vocês quiserem ver um vídeo no YouTube para ver como é, pode ficar à vontade. Madeira chega e ela é produzida, chega a sair pedaços maiores, e aí tem a preparação. Por exemplo, eu visitei uma beneficiadora de lâminas, que é a Porto Lâminas aqui em Porto Velho. Como que ela trabalhava? Ela trabalhava com lâminas de compensado, para trabalhar com madeira de compensado. Chegava a madeira bruta e fervia, aquela madeira ficava no vapor. Deixa eu abrir de novo aqui, fechou sozinho. E era um processo de produção, chegava a madeira, ficava de molho no vapor durante 2, 3 dias, depois era cortado em várias lâminas, e essas lâminas depois era recolhida, preenchida, e tinha uma série de maquinários. E um dos maquinários que mais consome energia é os motores elétricos. E o compressor, que também é um motor elétrico. Então, o motor elétrico, se vocês olharem nas tabelas de consumidores, é responsável por 68% da indústria. Então, isso é muita coisa. 68% que é só motores, ele é algo grandioso. Que aí tem muita possibilidade de reduzir o consumo de energia elétrica, porque a maioria dessas madeireiras utiliza motor rebobinado. Não vou entrar muito nesse detalhe, que é tema da próxima disciplina, do próximo módulo, que é a eficiência energética. Não sei se vai ser eu, mas acho que você já deve estar enjoado de mim já. Então, vou deixar outro professor lecionar. Continuando, aqui está a lista de material, vocês vão selecionar os materiais aqui nessa planta. Primeira coisa, como que vocês vão desenhar essa planta aqui? Agora, nesse exato momento, para quem está mais perdido que na Lua, não sabe sair mais está na Lua. Primeira coisa, pegar esses materiais aqui e vou imaginar como que uma madeireira trabalha. Não sei, vamos imaginar. Acho que o equipamento vai ficar aqui, que vai cortar madeira, a lixadeira vai ficar aqui. Você literalmente vai fazer um desenho aqui, colocar vários quadradinhos. Depois de colocar vários quadradinhos, para quem já fez isso, beleza, vamos passar para a próxima etapa. Próxima etapa, aqui aqui, localização dos quadros de distribuição. Aí você vai imaginar um quadro de distribuição. Como é que vai ser esse quadro de distribuição? Vamos voltar para cá. Quadro de distribuição, vamos pensar da seguinte maneira: se você colocar um quadro só igual predial, um quadro no cantinho, espalhar vários cabos até o final, você tem muito queda de tensão, e por causa disso você tem que aumentar o diâmetro do cabo. Então você tem um prejuízo, além de ser um cabo maior do que deveria ser, tem um prejuízo de ele ser muito longo. Então, o que a gente faz num galpão industrial? A gente coloca eletrocalha, que é uma das melhores maneiras, coloca eletrocalha aérea. Deixa eu permitir aqui uma pessoa. Cadê você? Eu não sei se essa reunião está sendo gravada. Deixa eu ver. Está gravando. Beleza. E aí ela vai ser por eletrocalha. Se você quiser fazer o subterrâneo, pode fazer. Mas muitos galpões eles constroem assim: primeiro faz a estrutura, aí depois bora fazer a elétrica. Chama aí alguém para fazer a elétrica. Aí não é totalmente diferente do planejado. Então, sempre de forma aérea. E também alagamento, né? Porto Velho sofre muito alagamento. Tem a época do ano aqui, principalmente essa época de agosto, que são chuvas torrenciais, alaga tudo. Por exemplo, lá no SESI, em uma Gonçalves, ali do lado do SESI, ali, eles elevaram, que literalmente fica batendo água aqui fica batendo nos pés aqui, quase na barriga da pessoa. Ano passado aconteceu isso. Então, subterrâneo, evitem. Aéreo, a gente vai usar eletrocalha. Então, imagina aqui uma eletrocalha que passa por cima. E aí você desce, você coloca quadros distribuídos por máquinas. Então, coloca um quadro por algumas máquinas. Depois que você fazer esse desenho, aqui, ó, você vai fazer essa tabela. Isso é uma tabela de CCMs. Então, aí você vai pensar, pô, professor, um quadro para 2 máquinas, não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode fazer um quadro para 3 máquinas. Se você olhar aqui, ó,
você tem um CCM, que é o CCM 1, ele tem 2 batedouros e 6 motores, 6 cardas, né? 2 batedores e 6 cardas. Não tem problema você colocar 3, 2 motores. Isso acaba facilitando também para algumas pessoas o dimensionamento. Depois que você fizer essa tabela aqui de CCM, literalmente nós vamos seguir todas essas etapas. Localização da subestação. Essa subestação ela vai ser mais para outra disciplina, mas você pode definir, a subestação pode ser aqui na frente, pode ser aqui atrás, não tem nenhum problema. A subestação é o último projeto do curso de vocês. Definição do sistema de distribuição, vocês podem copiar do jeito que está aqui. Cálculo de iluminação. Vamos começar aqui. Cálculo de iluminação por área administrativa. Controle de qualidade, tomada de uso geral. Aqui, senhores, ele utiliza o seguinte equação. Esse aqui é um memorial de cálculo. Literalmente, esse aqui é um memorial de cálculo que vocês podem fazer exatamente igual. Aqui ele pegou um exemplo, ó, o cálculo para o número de tomadas, ele leva em consideração a cada 37 metros quadrados, ele colocou aqui 8 tomadas. E para o restante da área, aqui ele vai na seção 1.8.2, onde vem explicando passo a passo como que ele levou em consideração essa equação. Então vamos lá, na seção 1.8.2. Livro. Lá no sumário, 182. Só um instantinho que travou aqui. Nós temos esse livro impresso no Senai. Quem quiser, fique à vontade de pedir. Realmente, são 2.299 páginas. Então, tem muita coisa para vocês lerem aí. Eu fiz um projeto desse. 80% na época dos alunos reprovaram. Aqui, vamos lá. 182. Aqui. 22. Cálculo de tomadas. A tomada, vocês sabem que na predial, a gente leva em consideração a cada 5 metros, um ponto de tomada na sala e nos quartos, e a cada 3,5 metros na cozinha e em ambientes similares, como copa, cozinhas, lavanderias. Aqui, o para cálculo de tomadas, ele leva, tá aqui, ó, exatamente como eu falei, em banheiros, tarará, cozinhas, a cada 3,5 metros, fração de perímetros. Varandas deve ser previsto no mínimo um ponto. Isso aqui é uma cópia da 5410. Sai de lá. Professor, Oi, tem muita gente falando aí no chat que não tá entendendo. tá entendendo? Isso. Aqui, senhores, agora nós vamos calcular a quantidade de tomadas em um determinado ambiente. Porque aqui, se a gente seguir o passo a passo, esse aqui é o livro de instalações elétricas industriais. Vamos lá no finalzinho. Aqui no apêndice, se vocês forem no apêndice agora, do livro, instalações elétricas industriais, ou no sumário, aqui no sumário tem lá no finalzinho, tem um ícone chamado exemplo de aplicação. Se vocês clicarem nele, exemplo de aplicação,
ele vai levar um cálculo de um cálculo industrial. O que ele fez? Ele pegou uma planta industrial aqui de produção têxtil, é uma planta gigante, tá? O nosso é bem menor. Ele pegou uma planta de produção têxtil e fez o projeto elétrico dele, de maquinários, todos os detalhes. E nós vamos trabalhar com esse memorial de cálculo, com esse projeto, vamos se basear nesse projeto para fazer o nosso. Vocês têm um projeto de uma madeireira. Perfeito. Por onde vamos iniciar? Primeira coisa que a gente precisa fazer é a divisão de cargas em blocos, certo? A divisão de cargas em blocos é inserir os componentes em determinados lugares estratégicos. Tem mais detalhes aqui, ó, no 1.4, capítulo 1, parte 4, subitem 1. E depois que vocês colocarem esses equipamentos aqui, ó, na fabricação, no galpão industrial, vocês vão colocar os quadros de distribuição. Como que eu vou inserir os quadros de distribuição? É simples. Se vocês não têm esse desenho na mão, esse desenho aqui, ó, desenhe numa prancheta, numa folha A3, eu posso disponibilizar essa folha para vocês, como são de Porto Velho, eu entrego para 2 pessoas essas folhas e vocês desenham à mão mesmo, não tem nenhum problema. Ou no AutoCAD, instalem o AutoCAD no computador de vocês. Para quem não tem celular, faz à mão mesmo. No final, senhores, o que vocês vão me entregar? No final, vocês olharem aqui, ó. No final, vocês vão me entregar um projeto com diagramas unifilares, diagramas multifilar, lista de material desse galpão. Um projeto elétrico industrial. Como que eu vou fazer esse projeto? Eu vou me basear em quê? Nesse livro. Nesse livro ele tem um projeto e ele explica passo a passo como que foi feito esse projeto. Então, para iniciar esse projeto, vamos começar pelo início. Vou voltar aqui. O início é fazer a divisão dos circuitos. Depois que a gente fazer a divisão dos circuitos, nós vamos voltar para aquele cálculo de demanda. Então, o cálculo de demanda é... Aqui. O cálculo de demanda ele vai ser pausado agora, tá? Porque vocês vão montar essa tabela aqui, quadro de cargas, localização da subestação. Localização da subestação vocês podem colocar em qualquer lado, não tem nenhum problema, tá? Como assim em qualquer lado, professor? Não existe um lugar certo para colocar? Sim, existe. Aonde que passa a rua, a Energisa que ela vai verificar um melhor lugar para ser instalada a subestação. Então, depois, na outra disciplina, a gente imagina se a rua passa por aqui, passa por cima, passa do lado, então a gente vai colocar a subestação aonde você achar melhor. Que subestação é essa? É a subestação aérea ou a subestação abrigada. Para esse tipo de projeto aqui, provavelmente vai ser uma subestação aérea. Determinação prevista. O que é isso aqui? Essa aqui são as etapas, ó, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6. Quando chega na etapa 6, ele já tem alguns cálculos, que são os cálculos de tomadas. Era isso que eu estava explicando agora. Como fazer o cálculo de tomadas em um determinado horário. Aqui ele divide em 2 etapas esses cálculos de tomadas. Cálculo de tomadas para uso geral e depois ele começa a iluminação. Esse cálculo de tomada de uso geral é tomadas comum, porque quando a gente coloca tomadas de uso específico, as TUIs, são tomadas essencialmente para alguns equipamentos. Então, novamente, a etapa 1, aqui, divisão da carga de bloco, vocês vão pegar esse desenho e desenhar vários quadrados, não no Word, mas numa folha de papel ou no AutoCAD. Vou pegar aqui umas formas e tentar desenhar aqui em cima. Então, você vai colocar aqui um maquinário.
imaginar como é que funciona essa madeireira. Então, por exemplo, esse maquinário aqui, ele é a... Vamos ver aqui embaixo. Ele é a serra fita horizontal móvel de toras, de 20 CV, na entrada do galpão. Então, você vai desenhar um outro quadrado. Ou você pode até baixar mesmo no AutoCAD alguns modelos. Porque no AutoCAD, não sei se vocês já viram, tem desenhos que são muito similares em vista aérea. Uma cama, um chuveiro, um vaso. Quando tem ausência desse, a gente coloca esses ícones. Então, esse segundo componente, o que, que ele pode ser? Numa planta industrial de uma madeireira, é uma serra circular. Depois que eu corto a madeira, né, de forma bruta, eu corto ela nessa circular, que são as madeiras menores. Então, vou colocar ela aqui do lado. Eu sei que a serra-fita, numa madeireira, ela fica aqui na lateral. Essa serra-fita é para trazer as madeiras menores. Então, aqui, vou colocar a serra-fita bem aqui. Aí você vai colocar os nomes. Editar texto. E professor, Sim. então quadrado desse é como se fosse um equipamento? Aí, tipo, a Isso. gente vai colocando um perto do outro de acordo com uma madeira vai estar, né? Que ela chega bruta, aí tu Isso. vai cortando, aí tu vai fazendo passo a passo até o chegar no final dela. É Isso. isso? Ah, Isso. tá. Começando a clarear mais um pouco. Deixa eu editar esse aqui. Vocês podem até fazer no Word mesmo. Algumas etapas. Para entender. Serra circular. Aqui é a serra fita. Vou mudar aqui, serra fita. Editar texto. Deixa eu verificar aqui. A lixadeira, nessa madeireira que eu visitei, ela fica aqui antes dessa serra circular. Aqui. Do lado. Depois da serra circular. Lixadeira. Parecia uma linha de montagem de um carro. O carro ia passando e ia sendo montando, né? A mesma coisa a madeira. A madeira bruta, ela entra e ela sai em toras menores. Vai depois fabricar as tábuas, que é a segunda madeireira. E aí, vamos supor que eu fiz aqui boa parte dos equipamentos. Aí você vai imaginar aqui os quadros. Os quadros, como que você vai dimensionar os quadros aqui nesse local. Nesse projeto, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ela tem um muro bem aqui, ó. Deixa eu desenhar um muro. Bem aqui, ela tem um muro de divisão de alguns equipamentos. Bem aqui. Mais ou menos assim. E aí, nesse muro, nesse exemplo que eu estou dando, eu posso colocar, por exemplo, um quadro bem aqui nesse ponto. Vou desenhar de uma outra cor. Bem aqui, eu posso colocar um quadro. Deixa eu desenhar ele dessa cor. E esse quadro, ele é um quadro que vai ser responsável por uma determinada quantidade de máquinas. Como que eu vou... Qual é a regra que eu tenho que... Quantas máquinas por quadro? Eu não tenho a menor ideia, um exemplo. Aqui, nesse livro, na seção 141, ele explica qual é a regra básica que o projetista deve adotar. Então, vamos lá, essa seção. Seção 141. Aqui. Aqui o que é importante, aqui, ele resumindo,
Você insere o quadro de distribuição dependendo da quantidade de maquinário, sempre equilibrando. E esse equilíbrio, aquele setor exemplo, já na indústria de metal mecânico, o setor de produção são identificados como setores de estampagem. Os compressores de soldas, ponteiras, laminação, etc. Quando determinado setor de produção ocupa uma área de grandes dimensões, pode ser dividido em 2 blocos de carga. Dependendo da queda de tensão, esses ficam submetidos ao dado de afastamento do centro de comando. Então, aqui nessa nossa madeireira, a gente precisa entender como que funciona um processo de produção de uma madeireira bruta. E nesse processo de produção, nessa madeireira que eu vi também em outro vídeo faz tempo, ela trabalhava assim. Ela trabalhava a preparação da madeira bruta, que ela fica aqui em cima. A madeira bruta fica 2 maquinários. E depois de trabalhar a madeira bruta, é a preparação final da madeira, que é a preparação em madeiras menores. E o acabamento, que fica bem aqui no canto. Então, nesse modelo aqui, eu poderia trabalhar com 3, 4 CCMs. Lendo esse texto aqui, ele se resume a isso, a trabalhar com blocos de maquinário. Porque, um exemplo, olha só esse maquinário aqui, ó. Eu tenho um motor de 20 CV. E se eu coloco uma lixadeira, um exemplo, não uma lixadeira, mas uma serra-fita junto com esse motor de 20 CV, se o operador estiver trabalhando com essa serra-fita, e toda vez que for ligar esse motor de 20 CV, esse motor aqui, ele pode sofrer, que a gente vai ver isso em eficiência energética, a gente chama de flicker, ou afundamento de tensão. Porque o motor de 20 CV, ele é um monstro comparado com o motor de 1 CV. Ele praticamente suga ali toda a tensão necessária. Ele dá um afundamento de tensão instantâneo. No analisador a gente consegue enxergar isso. E para evitar isso, esse motor de 1 CV aqui, ele acaba queimando a longo prazo. Como que ele queima a longo prazo? Quando ele está funcionando aqui, aí ele tem um afundamento de tensão. Aí, quando ele tem esse afundamento de tensão, ele tenta aumentar a corrente, aumenta a velocidade, aí só que a corrente volta ao normal e a velocidade sobre a velocidade, aí quando volta ao normal, ele mantém a sobre a velocidade. Aí, quando ele mantém a sobre a velocidade, ele dá uma acelerada, como se fosse um motor de carro. Você dá uma acelerada instantânea no motor. Isso, a longo prazo, ele queima, né? E para evitar essa queima desses maquinários, eu preciso ter essa distribuição que o livro explica aqui, que são as localizações dos quadros e a divisão dos circuitos em blocos. Porque essa divisão, ela precisa ser bem dividida pela como que funciona a indústria, ou pela determinada quantidade de maquinário, para ela ter até uma certa comodidade de acionamento. Porque imagina, você tem um disjuntor de 200 amperes, é um disjuntor de caixa moldada. Aí, nesse mesmo quadro, você tem um disjuntor de 10 amperes, não faz muito sentido. Um Uma vez eu fiz um quadro desse, um disjuntor de 100 e pouco CV, e tinha um disjuntor bem pequenininho. Foi um desafio na época. Só isso, tinha um filho. Vai cair. Brinca pra lá. E aí, quando eu fui fabricar esse quadro de comando, não era um quadro de comando, era um quadro de disjuntores. Eu tive que... eu vou até ver se eu tenho uma foto dele aqui, desse quadro. Não, formatei meu computador, tá no HD. E aí eu tive que fazer uma curva do disjuntor, não foi gambiarra, mas foi um desafio para mim naquela época. Foi em 2012, na época eu estava iniciando a faculdade. Foi um trocado que eu ganhei, mas foi um aprendizado. E aí, isso até mesmo para evitar de fabricação de quadros que dá trabalho de se fabricar. Então, essa divisão de blocos serve para isso, que são essa divisão aqui que vocês viram aqui. Depois, seguindo lá as etapas do livro, vamos voltar aqui. Eu não vou prosseguir muito, não vou falar muito, porque eu vou ficar só no que a gente vai trabalhar essa semana. Que sexta-feira tem aula de novo, e aí sexta-feira
eu quero ver o que vocês tiveram dificuldade ou não. E, por final, aqui ele chama cálculo, deixa eu verificar a definição de subestação e distribuição. Aqui. Que é o cálculo de demanda prevista, que seria o cálculo que eu pedi para vocês. Mas para fazer a demanda prevista, eu preciso saber a quantidade de tomadas, a quantidade de iluminação, e o cálculo de iluminação eu vou deixar lá para sexta-feira. Vou falar agora sobre o cálculo de tomadas. Aqui no cálculo de tomadas, com o professor Denis, vocês viram que existe uma regra, que a cada 5 metros, eu coloco uma tomada no quarto e nas salas. A cada 3,5 metros, banheiro e área de serviço, eu coloco uma tomada, a cada 3,5 metros. E nas zonas industriais, qual é o critério? Lá na 5410 ele aponta esse critério, e ele explica aqui no livro, no subitem, deixa eu verificar aqui, subitem 8122. Então, o editor de PDF, o Adobe e o Foxit, tem uma ferramenta muito boa para isso, justamente para projetos. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Que é o que a gente chama de categorizar o documento. Porque tem hora que a gente precisa ir num documento, uma determinada página, e tem hora que a gente precisa ele ir numa outra página. Então, como é que a gente organiza isso? Eu não estou abrindo ele agora porque ele é muito pesado. Meu computador ele desliga do nada. Ele está em manutenção, meu computador. Mas eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Esse leitor de PDF é o Foxit. E ele tem essa função para quem trabalha com projetos ou quem trabalha com documento e precisa sempre movimentar de uma página para outra. Essa função aqui, ó. Deixa eu desabilitar 2 folhas. É a função Ctrl B. Ele já está até marcado aqui. Se chama marcadores. Então, durante os marcadores, você consegue se movimentar no livro. Você consegue aqui no capítulo 1, subitem 1, eu nem sabia que já estava todo marcado. Por exemplo, aqui eu preciso ir no subitem 1822. 18, eu vou aqui no subitem 22. Mas aqui embaixo, aqui. Aqui. Tá aqui. E aí o comando é Ctrl B. Nesse Ctrl B eu coloco esse item que a gente chama de subitem das considerações gerais aqui. Eu vou nomear 1.8.2.1. Não consigo transitar de um documento sem precisar procurar, porque ele já está todo marcado. E aqui ele diz o seguinte, que para critérios de dimensionamento de tomadas, é mais acima, não é esse aqui não. Cada 3,5 metros uma tomada. Tá aqui. Aqui. Deixa eu verificar. É um livro bem grande. Tá aqui, ponto de tomada. Tá aqui. Em banheiros, uma tomada junto ao lavatório. Em cozinhas, copas cozinhas, no mínimo uma tomada a cada 3,5 metros. Em varanda deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada, pelo menos. E em cada uma das demais cômodos ou dependências da habitação deve ser adotado os seguintes procedimentos. Adotar um ponto de tomada quando a área do cômodo do dependência for igual ou inferior a 12 metros e 25 metros quadrados, permitindo que o ponto de tomada seja externamente posicionado até 80 centímetros da porta da área do acesso do cômodo da dependência. Deve prever
grande, né? Então, se a área for superior a 6 metros quadrados, prevê uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. As tomadas de corrente devem ser atribuídas às seguintes potências. Para tomadas, os 600 VA, que são os 2.100, né? 3 de 600 e o restante de 100. Ou seja, no nosso galpão industrial, vamos pegar ele aqui, ó. Vamos pegar nosso galpão. Nosso galpão aqui, ele tem 39,85. Quando foi elaborado esse projeto aqui, a gente levou em consideração o do Senai. Só tiramos todos os equipamentos que tinha aqui. Se eu pegar aqui, ó, 39,85 mais 39,85 mais... Aqui eu tenho que somar toda essa área aqui. 79,7. 15 mais 6 mais 7 mais 3 mais 10. 41 mais 41, que é o perímetro, né? 82 mais 79. 61 dividido por 5. Eu tenho 32 tomadas para ser inseridas aqui no meu galpão. Como que eu vou colocar essas 32 tomadas? Parece ser muitas tomadas, né? Isso, eu não tirei essa área, o correto seria levar em consideração tirar essa área. Essas 32 tomadas, que a norma prevê, que é 5410, elas são levadas em consideração também as tomadas dos equipamentos, que são as TUIs. Porque aqui se ela colocar 32 tomadas, é a cada 5 metros, e não tem necessidade de colocar 32 tomadas. E essas tomadas, como que a gente vai fazer ela aqui no galpão? A gente vai ver a necessidade, principalmente no escritório e no armazenagem, na recepção. Senhores, houve um desligamento inesperado aqui do meu computador. E vou finalizar aqui nessa etapa, né? Então,
faça a distribuição dos maquinários. Depois da distribuição dos maquinários, imagine um quadro mais próximo, tentam entender como que funciona essa madeireira. Depois de separar os blocos, de como que essa madeira trabalha, tentam fazer um preenchimento daquela tabela. A tabela de vocês vai ser bem menor do que está no livro, mas tentam preencher aquela tabela, seguir aquele memorial de cálculo do livro. E na sexta-feira dessa semana, eu vou instalar o AutoCAD no meu computador, vou formatar ele. Deixa eu voltar aqui. Eu vou formatar ele, vou instalar o AutoCAD e vou acompanhar o memorial de cálculo seguindo um outro projeto, para vocês acompanharem. Ok? O senhor vai ter que ficar nativa no WhatsApp ou no e-mail, porque esse assunto está difícil. Projeto ele requer muita presença do professor. Agora, dia 22, né? Até o final da semana que vem, dessa semana, eu vou comprar um celular e aí eu vou ficar bem mais ativo, tá? No WhatsApp, e-mail eu fico ativo, mas o WhatsApp é bem mais difícil. Então, Professor, sexta-feira, sim, pode falar. eu gostaria de falar um pouco sobre as aulas, pode ser? Oi? As Eu gostaria de aulas? falar um pouco sobre as aulas, pode ser? Pode falar. Eu gostaria de falar um pouco sobre as aulas no geral. Sinceramente, eu pensei muito em deixar levar isso no bucho, assim, empurrando com a barriga, mas, sinceramente, para mim, eu acredito que para mim, 90% da turma não está dando certo EAD, porque, apesar de, sinceramente, nas outras matérias a minha nota tá alta, eu aprendi muito pouco, professor, muito, muito pouco, de verdade. Quando a gente estava estudando no Senai, disseram para a gente que a gente saía às 16h45, ia prejudicar a gente, porque já comia muito do nosso horário, e o nosso contrato era de só 1 ano e 4 meses, então a gente estava bem ferrado, falaram isso para a gente. Aí a gente está tendo aula 3 vezes por semana, 1 hora. Então, aí a gente não está tendo prática. Aí, professor, não estou entendendo nada. Sinceramente, não estou entendendo nada. E acredito que a maioria da turma também não está entendendo nada. Eu entrei em contato com a Sabrina para falar sobre isso e ela disse que o posicionamento da empresa é que a gente deveria parar. Mas o Senai não deixa, o Senai não quer deixar a gente parar. Então, a maioria das aulas, elas travam muito. A maioria das aulas eu não entendo nada. Então, é muito complicado. Eu não estou compreendendo de verdade, porque eu quero muito ser contratada pela Energisa, mas eu também quero muito, se eu não... Porque não vai dar de contratar todo mundo, eu quero muito ser contratada por outra empresa também. Então, eu quero aprender, eu quero ter conhecimento, eu quero ser uma boa técnica. E não está rolando, não tô conseguindo aprender, entendeu? Então, tá muito difícil a situação. Aí, sobre a matéria, essa matéria atual, a gente só fez um projeto no AutoCAD com um professor e ele ainda foi interrompido pela metade porque chegou a pandemia, a gente teve que ir embora, teve que parar, então teve isso. Então teve gente que nem conseguiu entregar. E aí ele tinha, professor, a gente quase enlouqueceu ele de tanto que a gente chamava ele 24 horas dentro daquela sala com ele pegando na nossa mão, falando, ó, faz assim, ia lá no coisa, na lousa e falava, faz assim, o cálculo é assim. Ele ia lá no CAD Simu, pegava o nosso mouse, mostrava pra gente como é que a gente tinha que fazer, no AutoCAD, tinha que mostrar fazendo pra gente. E mesmo assim, foi muito difícil pra grande maioria também. Foi muito difícil, teve gente que nem conseguiu entregar completo, porque veio a pandemia e a gente passou semanas fazendo isso e ele viu a nossa dificuldade. Então, eu acredito, sinceramente, até agora também não estou entendendo nada dessa matéria. Está muito difícil, e eu acredito que sem a sua presença, sem a sua ajuda, não vai ser possível fazer essa matéria, ela é 60% da nota, então, sinceramente, eu tô entrando em desespero já mesmo, assim, tá me dando crise de ansiedade toda essa situação, porque eu preferia 1000 vezes pegar 10 ônibus, ir no Senai todo dia, e estudar com o senhor, do que ter que ficar nessa, entendeu, nesse AD, porque ele não tá funcionando. Aí, tanto que quem me conhece, quem é meu amigo, sabe, eu sempre falei, eu quero muito estudar com o professor Felipe, porque a gente passou maus bocados, na verdade, com o professor Denia. Eu falei, eu quero muito estudar com o professor Felipe, porque ele parece ser muito atencioso, parece ser um bom professor, mas nessa aula EAD não está funcionando. E, sinceramente, eu vou mandar e-mail para o Senai, eu não sei, a Sabrina disse que já até acionou o jurídico para ver, para tentar resolver a situação, porque eles não querem parar. Mas como é que eles podem exigir aulas se eles não dão o menor suporte, se não está funcionando, se o Senai não foi preparado para isso, para dar essa aula? Então, eu acredito assim que não está funcionando, não está funcionando. E eu não sei porque os outros não falam, porque eles reclamam, porque eles sabem que não está funcionando.
Então, o nosso contrato foi suspenso e todo o tempo que o nosso contrato está suspenso, esse tempo todo vai ter que ser reposto, porque está na lei, na MP. Esse tempo todo vai ter que ser reposto. Então, porque a gente não pode fazer a aula nesse tempo que vai ter que ser reposto? Se o nosso contrato vai ter que ser aumentado obrigatoriamente, por que a gente não pode estudar nesse tempo, entendeu? Então, está uma situação muito difícil, muito complicada mesmo. Então, eu gostaria que o senhor soubesse disso, que o senhor ficasse ciente disso, entendeu? Obrigado. Fabiana, né? Gabriela. Gabriela. Gabriela, adorei a sua sinceridade. Eu também não queria estar dando aula de forma online, mas é algo que o Senai propôs, né? Sempre foi um desafio, aulas online, mas é algo que a gente teve que encarar. Essa questão de o Senai querer continuar, infelizmente, não depende de mim. Já passei para o Senai alguns relatórios, alguns progressos. Infelizmente, acredito que a maioria mesmo esteja tendo dificuldade. Alguns não sei. Mas o que pode fazer de o curso parar? São vocês. São vocês que decidem. Se a grande maioria ou não concordar com isso. Professor, existe alguma maneira para a gente fazer isso? O problema é que a gente reclama e falam que mandaram coisa para a secretaria, mas nunca respondem a gente sobre nada. Não respondem nada. Sempre é o mesmo assunto, o mesmo papo. Entendi. Assim, Quem você viu primeiro? É assim, professor, porque a nossa nota tá muito alta. Sinceramente, dava de ir levando com a barriga, sabe? Eu tirei uma nota bem alta, na verdade, nas outras coisas. E acredito que talvez na próxima matéria, eu não sei nessa, né, que essa é muito mais difícil, de ir levando com a barriga, sabe? Fingindo que tá acontecendo. Mas não dá, professor, sinceramente. Eu não me sinto segura em ser uma boa técnica, em aprender, porque a gente também, no trabalho, a gente vai ser cobrado disso. Como a gente vai chegar pro nosso chefe, né, e falar para ele, a gente fez o curso, mas não aprendeu nada, não. A gente não entendeu, não. Então, entendeu? É isso que tá me desesperando, tá me deixando muito nervosa, porque a gente não tá empreendendo. Vão cobrar isso da gente lá na frente. Como é que a gente vai dizer que a gente não aprendeu, que a gente não entendeu, entendeu? Então, é isso, assim. Eu realmente quero muito que o curso pare, mas eu gostaria só de saber, assim, eu sei que o senhor está se esforçando em tudo, que também é difícil para o senhor, mas eu gostaria só que o senhor soubesse da situação. Eu sei. Alguém nessa videoconferência tem alguma opinião diferente ou igual, como que a Gabriela falou? Professor, eu acho que a maioria da turma, só que muitos não falam por medo, mas a maioria está insatisfeito, professor. E assim, a gente queria saber algum meio que a gente pudesse chegar até o Senai, porque assim, a gente sabe que a Sabrina não pode, porque a Sabrina mesmo falou pra gente que por ela já tinha parado o curso há muito tempo. Porque assim, o senhor é um ótimo professor, porém a gente não está conseguindo, como a Gabi falou, com o professor Adenir, foi um sufoco pra gente todo tempo chamando ele. Então, professor, a gente gostaria de saber se existe outro meio de a gente chegar até o Senai para a gente conseguir fazer para as aulas, e porque, como a Gabi também disse, a gente vai ter que estender o nosso contrato, o período, mas lá para frente a gente vai ter que voltar a trabalhar. Se existe outra maneira, alguma coisa, não sei. Pois é, eu pensava que quem tinha que exigir isso era a empresa em si, porque, né, é a empresa que rege o contrato. Mas se a empresa não está conseguindo, como é que a gente faz? Porque a Sabrina já falou várias vezes, eu mandei, mas não obtive resposta. E eles não respondem, e eles querem ir empurrando como se, sei lá, como se fosse fácil para todo mundo, mas não está sendo difícil, está sendo complicado entender. Está sendo assim. E não é uma matéria tão fácil. A gente precisa de uma prática, a gente precisa de algo assim, um apoio maior. E o senhor tá tentando dar esse apoio, só que continua sendo muito difícil para a gente. Uhum. Quem é o superior da Sabrina? A Sabrina é a única pessoa à frente de vocês, do RH, da empresa? Não tem nenhuma outra pessoa? Então, eles já acionaram o jurídico também. No caso, como que é o nome dela? A Irina que sabe. Vou indicar vocês, eu vou... A Irina não tá aqui, não. O seguinte, como que a maioria quer e é algo democrático, vocês, primeiro, têm que acionar o Senai no e-mail, senai.setem@fiero.org.br, aquele que eu passei na outra vez, pedindo que vocês solicitassem o reset da senha e tudo mais, mandei no e-mail. Posso até colocar aqui no grupo. E o RH de vocês, a empresa que representa vocês.
a empresa que representa o acordo entre o Senai eu não lembro, eu não lembro o nome dessa pessoa, mas é uma pessoa responsável por isso. E tem que conversar, tentam agendar uma reunião com essa pessoa e fazer uma videoconferência. O Senai ele é organizado por secretário, diretor e diretor de educação. E o diretor de educação, ele conversa juntamente com a Energisa. Então, eu não posso pedir que vocês conversem com o diretor de educação, que é o Jair, e porque tem que vir da Energisa isso, né? E se a Energisa solicitar, ver que vocês estão tendo dificuldade, porque eu acredito que a Energisa acha que vocês estão tendo tranquilidade de estudar e tudo mais. Nessa disciplina de projeto requer realmente um pouco mais de atenção. Pelo que A disciplina de industrial e predial, ela é mais prática, mas essa de projetos realmente precisa um pouco mais de pelo, acompanhamento. pelo que eu falei com ela, professor, a gente falou, né? Eu falei que a grande maioria estava satisfeita, que a gente não estava conseguindo. E ela disse que desde o início da pandemia eles entraram em contato com o Senai, tentaram convencer eles, falar com eles para parar as aulas, porque não está tendo prática, porque os alunos estão reclamando, entendeu? Aí ela disse que eles se negaram, né? Pelo que ela falou, eles se negaram. Aí ela disse que até assinaram o jurídico, que estão tentando falar com o Senai Nacional para resolver o problema e tal. Mas, tipo assim, eu acredito que como a gente está sendo um dos maiores prejudicados, como é na nossa, na nossa cabeça que está batendo, então eu acredito que é por isso que a gente estava falando assim, de tipo, ser como você disse, é democrático, ter uma reunião dos alunos, a gente escrever uma carta, não sei, fazer um baixo-assinado, algo parecido, para tentar chegar no Senai, mas a gente nem, como você disse, tem um e-mail, né, a gente vai tentar pelo e-mail, mas, tipo, é muito complicado, tá muito difícil, porque a gente está apanhando, entendeu, no meio, no fogo cruzado todo aí, a gente que tá apanhando, a gente tá levando, então, muito difícil. Eu sei. Eu já fiz um curso online, foi um dos cursos que eu mais ralei na minha vida, foi o curso online. Então, lição de casa. E-mail, Senai. Assim, quando eu falo e-mail, você suspira. Ah, de novo e-mail, não aguento mais enviar e-mail, já enviei tanto e-mail para o Senai, não responde, não acontece nada. Mas é a ferramenta, porque se vocês forem lá, bater o pé no Senai, só com autorização para entrar lá. Então, é e-mail, mas tem que enviar e-mail para a pessoa certa. Né? Quem é essa pessoa certa? É a Energisa, tem que saber a pessoa certa, não sei se é a Sabrina, não sei se é ela, e o Senai. O Senai é o e-mail, aquele e-mail, senai.setem.arroba.feira.org.br. O que eu vou fazer agora? Quando terminar a videoconferência, eu vou entrar em contato com a Camila, vou falar para vocês sobre esse problema. Existem turmas que pararam por... Eita, tá tendo reunião ainda? Deixa eu verificar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Professor. Sim. Sim, professor. Tem turmas que tá parada, né? Porque decidiram parar. Mas estão esperando voltar. E aí vocês entrariam nesse tipo de turma que estão paradas. Seria bom para vocês, eu acredito, já que a maioria quer. E aí eu vou conversar com a Camila, vou falar com ela, acredito que vai ser agendada uma outra reunião e conforme a Energisa e o Senai entrarem em acordo, se entrarem, vão parar. Então, eu vou entrar em contato agora com a secretária e explicar essa situação para vocês. Então, a gente se vê novamente sexta-feira, eu trago para vocês um resumo do que eu conversei com ela, posso levar para o WhatsApp também, mas eu vou sempre entrar em mais detalhes ao vivo, assim como a maioria, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada. Então, eu gostei muito da sua posição, Gabriela. Não fique desesperada, não fique ansiosa, tente se acalmar. E você e a maioria vai ser contratado pela Energisa. A Energisa está precisando de muita gente. A Energisa, se ela quiser, ela contrata todo mundo. Se ela quiser. Ela pode fazer isso e já fez em outras turmas. Tomara. Ela depende do professor, se o professor dizer se é turma boa ou não. Depende do Senai. Se o Senai tem uma boa parceria com eles, que tem, como vocês veem, né, o Senai quis que a aula continuasse, a aula continuou. Então, quem que manteve a ordem de as aulas continuarem foi o Senai. Como vocês falaram, né, dependendo da Sabrina, a aula não continuava. Então, o Senai ele tomou uma decisão por ter muita experiência EAD também.
que é utilizando a plataforma. Eu sou um dos professores que mais utiliza a plataforma EAD aqui no Senai. E tem um pouco dessa dificuldade, mas é porque eu trabalho em casa. Minha internet é muito estável, vocês viram, minha internet caiu. Se fosse no Senai seria um pouco mais diferente. Mas é isso, gente. Até sexta-feira, provavelmente vai ser de manhã às 10 horas, tá? Eu confirmo no grupo. 10, 11 meio-dia. Certinho? E, professor, a atividade é para entregar amanhã? Essa agora que não passou? Demanda, não, eu vou cancelar essa atividade, esse cálculo de demanda, porque ela tem dados que precisa ser feito. Tentam fazer essas etapas mais fáceis que eu expliquei aqui, que é colocar os maquinários em determinados lugares, depois colocar os maquinários, imaginar um quadro por determinada quantidade de máquinas, depois isso tudo descrevendo como que está naquele livro lá, 1, a 2, a 3, fazendo num documento Word, que é memorial de cálculo. Aí quando chegar no cálculo de iluminação em tomada, aí eu vou instalar o AutoCAD no computador e vou explicar iria explicar com mais detalhe. Mas até lá a gente vai ver se vai continuar ou não, certinho? Então, mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Professor, o senhor vai postar esse vídeo hoje? Vou postar. Vou cancelar ele agora, vou aproveitar o embalo aqui e postar. Tá bom, então. Certinho? Eu vou até mostrar esse questionamento nesse vídeo, né? Vou indicar o tempo que nós estamos conversando para o Senai, para ouvir como que a Gabriela, né? Gabriela falou. Porque é sempre bom ouvir o que os alunos estão falando, porque vocês, para mim, para o Senai, vocês são prioridade. Não são os professores, diretor, coordenador. A prioridade são vocês. Se vocês dizem que não está funcionando, ou muda a metodologia, ou muda de professor, ou para o curso. Em último caso, para o curso. Nada, Certinho? professor, o senhor é excelente. Só que o negócio é a matéria em si, a gente aprender praticamente 99% sozinho. É muito difícil. Eu sei Todo como. mundo da sala, todo mundo sonhava em ter aula com o senhor. Quando o senhor entrava lá dentro, era o sonho de todo mundo. Tenho certeza que se a gente Isso é tivesse verdade. todo mundo lá no curso com o senhor, estaria totalmente diferente. Tava todo mundo satisfeito e aprendendo. Ok, A gente. questão assim, professor, que Tem a jeito gente de falar passou um tempo com a Dendina e não foi muito produtivo, entendeu? Então é que nem a Aline acabou de falar, a gente, tipo, queria mesmo ter aula com o senhor, entendeu? Então é um pouco frustrante estar nessa situação, porque a gente pensou realmente que com o senhor a gente ia aprender muito, mas não é culpa do senhor, entendeu? Porque o senhor é um bom professor, só que é frustrante ter aula desse jeito, né? É praticamente sozinho. Então, não tem lógica de trocar de professor, é mais o método, o jeito que está sendo mesmo essas aulas online. Beleza, senhores. Então, até sexta-feira. Vou entrar com a Camila agora mesmo, tá? Grande abraço para vocês. Muito obrigada, professor. Valeu, professor. Tenha uma boa noite e um bom fim de tarde. Se vocês for café com leite e pão com margarina, pode mandar o endereço aí no Google, que eu contribuo com o leite. Grande abraço. Tchau, tchau.